Olá, boa noite. Alguém me ouvindo? Consigo ver já algumas pessoas. Larissa, Tamara, Guilherme, Franciane. Olá, gente. Que bom ver vocês aqui comigo de novo. Já posso chamar de tradicional live matemática de quinta, né? Minha ideia é seguirmos firmes e fortes aqui, pelo menos enquanto estivermos nesse estado de isolamento, de quarentena, de suspensão das atividades acadêmicas. Vamos continuar aqui firmes e fortes com essas lives, trazendo aqui conteúdos que sejam relevantes, interessantes, a gente poder enxergar a matemática com outros olhos e vamos lá, vamos firme e forte aí e firmes e fortes também no cuidado com os nossos, né, com os outros também, fazendo a nossa parte aí para passarmos por esse momento aí da melhor forma possível. Ok, gente, o pessoal está entrando, muito bom. Muito bom ter vocês aqui. Aliás, não sei se eu já mencionei isso aqui nas lives, provavelmente não. Mas eu já tinha desejo já de muito tempo de alguma forma disponibilizar conteúdos assim por vídeo. Mas eu sempre travava na ideia de gravar um vídeo e ficar falando diante de uma câmera, eu e a câmera ali, né? É um negócio que pra mim é totalmente antinatural. E eu até tentei algumas vezes, mas assim, me senti totalmente travado e não achei que foi um negócio que fluiu muito. E agora, né, nessas circunstâncias que estamos, e tendo de posse, né, dessa ferramenta que é o Instagram, eu achei que era a oportunidade perfeita, principalmente porque o Instagram me dá condições, né, ferramentas para fazer aqui, gravar esse vídeo, mas na verdade sabendo que tem gente aqui comigo, né? Isso para mim faz toda a diferença ter vocês aqui interagindo e participando e, né, comentando aqui. Para mim me ajuda demais a dar mais fluência, né? Sentir isso aqui muito mais próximo de uma sala de aula. Então, obrigado mesmo pela presença de vocês, faz toda a diferença para mim. E no tema da live, vocês viram que eu fiz uma alusão ao infinito, né? De fato, o infinito ele vai fazer parte da nossa discussão aqui. E eu queria começar propondo um dilema para vocês, né? Imaginem que vocês são gerente de um hotel, né? Vamos imaginar aqui, cada um de vocês aí que está me ouvindo, imagine que vocês sejam o gerente de um hotel, mas esse hotel ele tem uma peculiaridade. A peculiaridade desse hotel ele tem uma quantidade infinita de quartos. Acontece que é alta temporada e essa quantidade infinita de quartos de que esse hotel, do qual você é gerente, dispõe, está totalmente lotado. Ou seja, todos os quartos estão ocupados. Todos os infinitos quartos desse hotel estão ocupados. Uma solicitação aqui do Cássio. Eu vou clicar aqui em visualizar. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se o Cássio aparece aqui para falar um oi pra gente. Opa, tudo E bem? aí, Cássio? E Tudo aí? bom? Tudo ótimo. Tô meio Prazer, vergonhoso. prazer em revê-lo. Prazer. Aproveitei sua solicitação aqui, falei, opa, vamos falar um oi aqui e aproveitar para agradecer aí a presença. Tem sido Claro. super fiel aí na presença aqui nessas lives Aham, sim. e participando. Muito obrigado, viu? Claro, professor. Eu sempre vou tentar aqui, na medida do possível, sempre assistir, porque é bom, né? Aham. E Eu você saí da tem, universidade no final você do ano você tá passado. na sala de aula, né? Você tá dando aula. Tô dando aula no Atilha.
Aham. E no Orlando Pérez, lá no Cidade Iraci. Legal, legal. Muito bom. Muito bom, Cássio. Muito bom Tá ouvir isso, certo. viu? Prazer, prazer enorme em revê-lo, viu? Oh, claro, como eu Abração. falei, né, uma vez eu falei pro senhor depois de uma das suas Ah, provas, que eu não me veria aham. mais trabalhando em outra área, né? E como de Sim, fato, sim. não me vejo mais. Eu amo isso. Legal. Cada vez mais Legal. quero aprender mais, né? Legal, legal. Muito bom, Cássio. Abração, Tá hein? certo. Opa, um abraço. Alô, um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Legal. E bom, então como eu ia dizendo, aqui acho que eu que tenho que fechar aqui, né? Não sei. Eu ainda É, sou. Acho que tem um X aqui. Vou apertar para é, sair. beleza. Legal, gente. Bom, então como eu estava falando, né? Cada um de vocês aí que está me ouvindo é gerente de um hotel que tem. Olá, João. Cada um de vocês é gerente de um hotel que tem infinitos quartos, mas todos os infinitos quartos estão lotados. E chega um hóspede. Chega um hóspede e ele diz: olha, eu preciso de um lugar para ficar e queria me hospedar nesse hotel aqui. E você está com o seu hotel lotado, né? Como você faz para hospedar esse hóspede sem colocar o hóspede em nenhum quarto que já esteja ocupado? Dá para fazer isso? Num hotel convencional não dá, né? Se um hotel tem lá 50 quartos e os 50 estão ocupados, chega um e fala: eu preciso de um quarto, mas infelizmente, amigo, não dá, porque está tudo ocupado. Mas esse hotel tem infinitos quartos. Como a gente poderia alojar mais um hóspede nesse hotel de infinitos quartos, com os quartos já todos tomados, todos ocupados? Dá ou não dá? O que vocês acham? Bom, se olha para o hóspede e diz assim: amigo, sem problema, me dá só um minutinho. E aí você vai até o hóspede que está hospedado no quarto de número um. Imagine que a sua quantidade infinita de quartos esteja numerado no quarto um, quarto 2, quarto 3, quarto 4 e assim por diante. Você chega no hóspede do quarto número um e diz para ele assim: amigo, você poderia, por gentileza, trocar o quarto um pelo quarto 2? E aí você, por favor, a hora que se dirigir ao quarto 2, peça ao hóspede que está no quarto 2, porque todos estão ocupados, a também fazer a mesma coisa e trocar o quarto 2 pelo quarto 3. E dê a mesma recomendação a ele e peça para ele passar isso adiante. Pedir sempre para que o hóspede que está naquele quarto dirija-se ao quarto seguinte e peça para o hóspede que lá está, faça o mesmo. Fazendo isso, o quarto um vai ficar vago. E vai ficar alguém sem quarto? Estão todos ocupados. E todo hóspede vai sair do seu quarto e vai para o quarto seguinte. Vai ter algum hóspede que vai ficar sem quarto? Ora, se há uma quantidade infinita de quartos, todos continuarão alojados. E olha só, liberou o quarto um. Agora você pode chegar pro hóspede que estava querendo o quarto e dizer: tudo resolvido, o senhor pode pegar suas coisas e dirigir-se ao quarto um. E perceba como isso fere um pouquinho a nossa lógica natural, né? Assim, estava tudo cheio, então se está cheio, não tem espaço para mais ninguém. Mas fazendo uma manobra muito simples, a gente consegue alojar mais um sem que alguém tenha que ficar sem quarto. E eu digo mais, a gente deu um jeito de colocar mais um. Se chegassem agora, já que o hotel pode ter uma quantidade infinita de quartos, imagine então que chegou agora uma quantidade infinita de hóspedes. É uma quantidade de hóspedes tão grande quanto a quantidade de números naturais que existem.
Então chegou lá o hóspede 1, o hóspede 2, o hóspede 3, ainda assim você consegue, com seus infinitos quartos todos ocupados, alojar essa quantidade infinita de hóspedes de uma maneira muito simples. Você pede para o hóspede do quarto 1 dirigir-se ao quarto 2, do quarto 2 dirigir-se ao quarto 4, do quarto 3 dirigir-se ao quarto 6. E aí você ocupa só os pares com os hóspedes que lá já estão, e então você aloja os hóspedes que chegaram nos quartos 1, 3, 5 e assim por diante. Pronto, você alojou num hotel que já estava totalmente ocupado, com seus infinitos quartos todos ocupados, chegou uma quantidade infinita de hóspedes e que você conseguiu alojá-los sem nenhum problema. Isso é um negócio que fere totalmente a nossa lógica. E por quê? Porque a gente está lidando com um conceito que é difícil ou talvez até impossível de caber na nossa mente, na nossa lógica natural, que é o conceito de infinito. E o tema que eu quero trazer para vocês hoje, ele tá ali, como eu falei no tema, né, flertando com essa noção do infinito. E a gente vai entender um pouquinho melhor essa ideia já já. Mas eu queria só retomar com vocês, nas lives anteriores, aí, a gente veio trabalhando, né, construindo assim, gradativamente a noção de número, da forma como os gregos ali do 5º século antes de Cristo tinham, né, a forma como eles enxergavam o número, que era a partir da noção de medida e do ponto de vista geométrico, como comprimentos, como segmentos. Né? Então, um número para o matemático grego do 5º século antes de Cristo era sinônimo de uma medida, de um comprimento, de um segmento, de um pedacinho de reta. E dessa forma a gente consegue representar todos os números através de uma linha reta infinita dos dois lados. E aí com essa linha reta infinita a gente tem ali todos os números representados. E número, para eles, era sinônimo daquilo que eles entendiam como número, que era o que hoje a gente chama de número racional. Para eles, tudo que é número é número racional. Tudo que é número é aquilo que descreve medidas. E toda e qualquer medida pode ser descrita através de números racionais. Essa era a convicção que eles tinham. Então, do ponto de vista da representação dos números sobre uma reta, eles acreditavam, e eles tinham razões lógicas para acreditar, que não havia buracos naquela reta que pudessem deixar de representar números racionais. Ou seja, todo número racional está representado na reta e todo ponto ou todo comprimento da reta representa um número racional. Isso era muito em função da ideia que eles tinham de como essas medidas eram compostas. Para eles, qualquer medida era composta de pequenas unidades abstratas que eles davam o nome de mônadas. O que era uma mônada? Mônada é como se fosse assim, do ponto de vista físico, havia o conceito do átomo, que seria aquela partícula ínfima que dá origem a todas as outras coisas, por meio de composições. A mônada seria o equivalente, mas no mundo das ideias, aquilo que, filosoficamente falando, seria a parte ínfima de qualquer coisa. Então, qualquer segmento, qualquer medida de qualquer coisa, né? Por exemplo, na live que eu falei sobre medida, eu até dei o exemplo, né, de considera a unidade de medida como sendo essa caneta e vai medindo isso daqui. Para eles, essa medida aqui e qualquer outra seria sempre a composição de uma quantidade finita do que eles chamavam dessas mônadas, dessas partezinhas pequenininhas. Seriam os pontos, o que a gente entende por ponto hoje. Mas para eles, todo comprimento era formado, todo segmento era formado por uma quantidade finita desses pontos, ou dessas mônadas, como eles costumavam chamar. E, sendo assim, se eu consigo formar cada comprimento com uma quantidade finita de mônadas, e imagino que essa mônada ela vai ter
como comprimento uma fração da nossa unidade, então qualquer comprimento terá uma medida tantas quantas forem as mônadas que você precisa para poder caber exatamente naquela medida ali. E, resumindo, no fim das contas, sempre vai ser partição da unidade, ou parta a unidade numa quantidade finita de vezes, até atingir exatamente aquela medida. Então, era assim que eles enxergavam essa noção de número, a partir da ideia intuitiva de medida, e aliada a essa representação geométrica que eles costumavam utilizar para a noção de número. Paralelamente a isso, geometria é um negócio que a gente sabe, né? Assim, na realidade ali do desenvolvimento da matemática na Grécia, geometria talvez fosse o carro-chefe da matemática grega. Eles usavam geometria para descrever qualquer coisa na matemática. A matemática estava pautada na geometria. E os problemas geométricos, eles eram muito valorizados, estudados nesse período, né? E havia um problema muito interessante que eles discutiam, que era o problema chamado da duplicação do quadrado. Então, imagine que tenhamos um quadrado, vamos pensar esse quadrado como tendo o lado 1. Né? Imagina que estabelecemos a nossa unidade, então eu sei dizer o que é 1, e eu tenho um quadrado de lado 1. O problema que eles estavam interessados em resolver era como, a partir de um quadrado de lado 1, e que, portanto, tem área 1, ou seja, como, a partir de um quadrado de área 1, eu poderia construir um quadrado com área 2. Ou seja, duplicar a área do quadrado. Como fazer isso? E existe um diálogo de Platão, né, que chegou até os nossos dias, né, esse texto de Platão, né, chamado Mênon. E esse diálogo, ele basicamente trata de diálogos, né, de Sócrates com Mênon, que era um estudante jovem e que estava ali nesses diálogos com Sócrates tentando entender os mistérios da matemática, né? E aí você pode pensar assim, pô, mas Sócrates era filósofo, não matemático. Pois é, nessa época não havia essa distinção. Filosofia, matemática, física, é tudo uma coisa só, é tudo um bolo só. E Sócrates discutia matemática sim, né? E consta, né, Platão conta nesse diálogo, Mênon, a história de que Sócrates estaria explicando, né, para Mênon como ele poderia resolver esse problema da duplicação do quadrado. Como a partir de um quadrado de área 1, a gente poderia construir um quadrado de área 2. E eu vou mostrar aqui para vocês, vou inverter aqui a câmera, mostrar qual foi a ideia, né, que Sócrates apresenta para Mênon nesse diálogo que ficou registrado nas obras de Platão. Então, vou inverter aqui. Inverter. E imagino que esteja dando aí para enxergar. Então, o problema é esse. Eu tenho um quadrado de área 1, portanto, os lados, né, medem 1, e eu quero, a partir desse quadrado, o problema é, construa um quadrado que tenha área 2. A ideia de Sócrates, que ele apresenta, né, nesse diálogo Mênon, é a seguinte. Então, Sócrates dizia o seguinte, olha, replique esse quadrado 4 vezes e disponha dessa forma, de tal forma que você forme um quadrado maior com a junção desses 4 quadrados menores. É claro que, ao juntar esses 4 quadrados, eu obtenho um quadradão de área 4. Eu estou agregando 4 quadrados de área 1. Agora, esse foi o raciocínio de Sócrates, né? A gente traça as diagonais dos 4 quadradinhos de área 1, da forma como eu desenhei aqui para vocês. Feito isso,
E alegava Sócrates, o que nós obtemos aqui é um quadrado, e esse quadrado tem área exatamente 2. E por quê? Porque cada um desses quadradinhos tem área 1, e à medida que eu traço a diagonal, eu estou dividindo essa área em 2. Portanto, esse pedaço aqui, esse triângulo, tem área a metade de 1. E eu tenho 4 cópias dele, portanto, 4 metades de 1 totalizam 2, que é a área desse quadrado. E assim ele apresentou, né, a solução para esse problema, uma solução bem interessante, né? E percebam que nessa solução ele não usa o que hoje a gente chama de teorema de Pitágoras, né, um dos resultados da matemática mais conhecidos que a gente tem, e ele então resolve esse problema. Então, ótimo, construímos um quadrado que mede, cuja área mede 2. A pergunta natural que se segue é: quanto mede o lado desse quadrado cuja área é 2? É muito, né, a construção desse quadrado é bem natural, bem, né, intuitiva, e eles tinham clareza disso. A pergunta então era: quem é o lado desse quadrado cuja área é 2? Em outras palavras, né, quem é esse comprimento, esse número, que quando eu multiplicar por ele mesmo, ou elevar ao quadrado, aliás, essa linguagem elevar ao quadrado, ela vem disso, né, porque elevar o número ao quadrado significa calcular a área do quadrado que tem aquele número como lado. Então, quem é o número que quando eu elevo ao quadrado, o resultado dá 2? A certeza que eles tinham era que, ora, esse número tem que ser uma fração, porque esse lado trata-se de um comprimento, trata-se de uma medida, e toda medida é uma composição de uma quantidade finita de mônadas, portanto, será uma partição de unidades e, portanto, vai ter que ser um número racional. E então eles passaram beleza, vamos encontrar então esse número racional, né? E o que aconteceu é que, primeiro, eles não conseguiam encontrar esse número racional que, elevado ao quadrado, o resultado dava 2. E, mais do que isso, posteriormente, muito provavelmente isso foi obra da chamada escola pitagórica, né? Uma escola de filosofia, tinha como seu mestre um personagem que é um tanto quanto lendário, né? Não se tem certeza se é um personagem histórico ou se foi um personagem criado, que é o que nós chamamos de Pitágoras, né? Pitágoras de Samos. Enfim, essa escola, ela muito provavelmente foi quem apresentou pela primeira vez um argumento lógico que dizia o seguinte: olha, nós não sabemos o que acontece aqui, mas a verdade é que não existe nenhum número que corresponda a essa medida do lado do quadrado de área 2. E aquilo caiu simplesmente como uma bomba no universo ali da filosofia grega que estava florescendo, né? Estava começando. Porque como assim? Toda medida é um número, e todo número é quociente de 2 números inteiros. Portanto, alguma coisa de errada está acontecendo. Mas a verdade é que não tinha como refutar o argumento dos pitagóricos de que, olha, realmente não tem. Essa medida aqui não é número. Mas como assim a medida pode não ser número, né? Eles iam dizer o seguinte: ó, isso daí é quase que uma heresia, porque na escola pitagórica havia meio que uma sacralidade mesmo em torno do número. O número era algo sagrado. E agora, esse número em especial, na verdade, era herético. E eles usavam essa expressão mesmo, assim, isso aqui é herético, porque não existe aqui. E eu queria me atrever a mostrar, não é
o argumento, a demonstração original de que essa medida, esse número, esse lado do quadrado de área 2 não é um número racional, mas é um argumento talvez o mais direto que eu poderia trazer aqui para vocês. Então, assim, vou me atrever a fazer uma demonstração matemática numa live. Vamos ver se vai funcionar, né? Primeiro, eu queria apelar um pouquinho para a intuição, para o senso comum de vocês. Então, pensa aí rapidinho, se você consegue encontrar um número racional que não seja inteiro, ou seja, que seja uma fração quebrada, tipo 2/3, 3/4, né, 7/5, enfim, algum número racional que não seja inteiro, que você consiga elevar ao quadrado e o resultado dá um número inteiro. Ficou claro o desafio? Achar um número, uma fração não inteira, uma fração quebrada, que quando você eleva ao quadrado, o resultado dá inteiro. Então, testa aí, vê se você acha alguém, né? Pensa lá, bom, meio, por exemplo, né? Meio ao quadrado dá 1/4, não é inteiro, né? 2/3 ao quadrado dá 4/9, também não é inteiro, né? E aí, se você começar a pensar, daqui a pouquinho você vai se convencer de que, pô, eu acho que não existe. Eu acho que não tem nenhuma fração quebrada, né? Fração que não seja inteira, que quando eu elevo ao quadrado, fique inteira. Me dê aí um ok, assim, um concordo ou um discordo. Se você concorda que não dá para pegar uma fração quebrada e elevar ao quadrado e o resultado dá inteiro. Digam aí para mim se vocês concordam ou se alguém achou um número, uma fração que quando eu elevo ao quadrado dá inteiro. Concorda, João? Beleza. Ou seja, eu vou inverter aqui mais uma vez. Ou seja, é plausível a seguinte afirmação. Beleza, o pessoal está concordando, né? Acho que não dá, Maria Eduarda. Concordo, legal, o pessoal está concordando. Então, eu posso assumir como plausível que se uma fração não é inteira, então elevá-la ao quadrado continuará dando uma fração que não é inteira. Isso aqui é algo que a gente consegue se convencer, né? Isso tem uma demonstração precisa, mas eu não vou fazer isso. Eu vou apelar para esse nosso senso, né, para essa nossa percepção, para essa nossa intuição, de que realmente é plausível acreditar nisso. Se uma fração não é inteira, então elevá-la ao quadrado não vai torná-la inteira. Agora, outra coisa que a gente também pode perceber é o seguinte. Aqui, apelando para o Teorema de Pitágoras, se eu construo um triângulo retângulo, né, cujos catetos, né, conforme a gente costuma chamar, né, esses lados aqui perpendiculares têm medida 1, o Teorema de Pitágoras diz que esse terceiro lado, né, que a gente costuma chamar de hipotenusa, ele vai ter medida. Eu já estou usando aqui a notação moderna que a gente utiliza para esse número, né, que é a raiz quadrada de 2, o número que elevado ao quadrado dá 2. Os gregos não usavam essa notação, isso aqui é uma notação moderna. Tá? Então, mas se aqui mede 1 e aqui mede 1, o Teorema de Pitágoras diz que esse lado terá que medir, né, o quadrado desse lado terá que ser o quadrado desse mais o quadrado desse. Portanto, esse mais esse ao quadrado mais esse ao quadrado, que dá 2, terá que ser igual a isso ao quadrado. Né? Então, isso aqui trata-se do que a gente hoje chama de raiz quadrada de 2. Bom, o que esse fato diz pra gente? Primeiro, diz que raiz de 2 é maior do que 1. E por quê? Porque
percorrer esse caminho é mais curto do que percorrer esse. Né? Dado que aqui é perpendicular, fazer esse trajeto aqui é intuitivamente mais longo do que fazer esse. E esse número ele também é menor do que 2. E por que ele é menor do que 2? Porque percorrer esse caminho agora é menor do que percorrer esse mais esse. E esse mais esse totaliza 2. Portanto, raiz de 2 é maior do que 1 e menor do que 2. Ou seja, é o que eu escrevi aqui embaixo. Raiz de 2 está entre 1 e 2, ou seja, é maior do que 1, mas também é menor do que 2. Agora, se raiz de 2 está entre 1 e 2, eu posso afirmar que raiz de 2 não é inteiro. Né? E por quê? Porque não existe nenhum número inteiro que seja maior do que 1 e menor do que 2. Ou seja, raiz de 2 não pode ser inteiro, já que ele está entre 1 e 2. Né? Então, essa é uma primeira conclusão que a geometria nos permite concluir sobre o raiz de 2. Ele não consegue ser um número inteiro. Tá, só que se ele não consegue ser um número inteiro, aí, vamos lá, os gregos acreditavam que todo número é racional. Portanto, raiz de 2 também tem que ser racional. Só que a gente já concluiu que raiz de 2 não é inteiro. Portanto, raiz de 2 ele é uma fração que não é um número inteiro. Mas aí a gente lembra daquilo que a gente se convenceu, né? E que a gente está aceitando como verdadeiro. Se uma fração não é inteira, elevá-la ao quadrado não a tornará inteira. Ou seja, o raiz de 2 é uma fração que não é inteira e, portanto, elevá-la ao quadrado não vai fazer com que ela seja inteira. Mas tem um problema aqui, né? Porque quando eu elevo esse número ao quadrado, o que a gente encontra é exatamente o 2. Que elevar esse número ao quadrado é calcular a área do quadrado que tem ele como lado. E essa área, pela construção do quadrado, é exatamente 2. Ou seja, juntando tudo isso, isso não é inteiro, portanto, 2 não é inteiro. Essa é a conclusão lógica que nós chegamos. Né? 2 não pode ser um número inteiro. Algumas coisas aqui que a gente pode destacar. Primeiro, esse argumento que eu estou usando, ele é pautado num princípio da lógica que foi estabelecida principalmente por um dos principais filósofos da história, chamado Aristóteles. E a lógica estabelecida por Aristóteles, ela é estruturada através do que nós chamamos de silogismos. E o que é um silogismo? É mais fácil explicar silogismo com um exemplo. Então, suponha que eu assuma, né, como premissa que em São Carlos, no mês de janeiro, chove todo dia. E eu estou em São Carlos em janeiro. Então, se eu assumo que em São Carlos, no mês de janeiro, chove todo dia, e se eu estou em São Carlos e é janeiro, então a conclusão lógica a que eu posso chegar a partir dessas duas premissas é: vai chover hoje. Porque não dá para fugir. Olá. Tivemos um pequeno probleminha aqui, né, de ordem técnica, né? Internet aqui deve ter dado uma caída, mas voltamos, estamos de volta. O pessoal está aí entrando de novo. Então vamos lá. Eu falava da ideia do silogismo, né? Que quando eu tenho duas premissas, né? O exemplo que eu dei aqui foi
Todos os dias de janeiro chove em São Carlos. E a segunda premissa, eu estou em São Carlos e é janeiro. A conclusão lógica que se segue disso é, vai chover hoje, né? Aqui nós podemos questionar as premissas, mas a conclusão que se chega a partir delas é inquestionável. Ou seja, eu posso questionar que chove todo dia em São Carlos em janeiro, embora na prática é mais ou menos isso, né? Quem é de São Carlos aí pode me dizer. Mas se eu assumo como verdadeiras as premissas de que chove todo dia em São Carlos em janeiro e que eu estou em São Carlos e é janeiro, a conclusão que não dá para fugir é vai chover hoje, né? Aqui, o tempo inteiro, nesse argumento que eu apresentei para vocês, a gente está usando silogismos. Bom, se raiz de 2 é maior que 1 e menor que 2, e se não há nenhum inteiro entre 1 e 2, então a conclusão lógica é que raiz de 2 não é inteiro. E o tempo inteiro, nesses argumentos, e as demonstrações matemáticas, elas se constroem a partir de silogismos, elas respeitam essa estrutura, essa organização da lógica aristotélica. A conclusão ela é inequívoca, ela é inquestionável. Podemos questionar as premissas, mas a partir das premissas, assumindo as premissas, a conclusão ela é inquestionável. E, bom, mas só que aqui a gente está diante de um dilema, porque raiz de 2, na cabeça deles, tem que ser número racional. Só que, assumindo que raiz de 2 é um número racional, nos fez ser levados à conclusão lógica, respeitando-se as regras e os silogismos, né, da lógica, a conclusão de que 2, o número 2 não é inteiro. Essa foi a conclusão que a gente viu, né? Fomos levados, a partir desses argumentos lógicos, à conclusão de que 2 não é inteiro. Acontece que isso é uma contradição. 2 é inteiro, né? Porque ele, assim, a noção de número inteiro que a gente tem traz o 2 como sendo um número inteiro. Portanto, é o que nós chamamos de absurdo ou contradição com as verdades da matemática. O 2 é um número inteiro, isso é uma verdade matemática. Se um argumento lógico nos levou à conclusão de que 2 não é inteiro, o problema aqui não está na lógica e o problema não está na conclusão, o problema está nas premissas. Então, tem alguma premissa aí que é falsa. E de todas as premissas que nós utilizamos, a única que pode ser falsa é aquela em que nós dissemos que raiz de 2 é um número da forma A sobre B. Ou seja, que raiz de 2 é uma fração, que raiz de 2 é um número racional. Portanto, a conclusão que eles chegaram, lógica, não dava para fugir, esse número não é número da forma como a gente entende. Então, para os pitagóricos, esse número era uma heresia, esse número é herético, né? A questão na verdade ele não é herético, a única questão é que havia falhas na compreensão da estrutura de número, ou do conceito de número por parte dos gregos. Eles ainda não tinham atingido uma compreensão mais profunda da ideia de número. E para vocês terem uma ideia como isso foi tão profundo, como essa aversão a esses números, porque esse foi o primeiro número que foi constatado que não era racional, foi esse número raiz de 2. Depois começaram a aparecer um monte de outros. E esses números só foram pela primeira vez em que a gente encontra uma obra que traz... que chama os irracionais, né, como a gente vai chamar depois, de números, é na obra de Newton, Isaac Newton, isso lá no século XVII. Até então, eles sequer eram chamados de números. Eles eram os não números, assim, não é número isso daí. Porque número é aquilo que traduz a ideia de medida, e isso pra gente era racional só. E demorou muito tempo até que
a gente se abrisse para, olha, temos que aceitar o fato de que tem medidas que simplesmente não são racionais. Agora, a pergunta é, o que tudo isso tem a ver com o infinito, né? Porque eu comecei falando aqui, né, contando uma historinha aí, né, de um hotel com infinitos quartos e tal. E o que tudo isso tem a ver? Bom, isso passa pela, pela forma de representar os números racionais através da ideia de base. Quando a gente tratou dos números naturais, a gente viu como a ideia de base serviu para a gente representar números naturais de uma maneira muito boa, né? E a questão é que dá para continuar representando os números racionais, as frações, também dessa forma, por base decimal. E a ideia é, bom, eu tenho a parte inteira do número, mas eu vou ter aquela parte que é fracionária. Essa parte fracionária, ela é feita, ela é obtida quando a gente quebra a nossa unidade. Então, eu tenho uma unidade e aí eu quebro essa unidade em 10 pedaços. Né? Então, se eu escrevo, por exemplo, né, eu vou aqui inverter uma vez mais para tentar deixar isso que eu estou falando mais claro para vocês, né? A gente está bem familiarizado com esse tipo de notação, né? Por exemplo, 0,123, 0,123. O que isso significa? Bom, essa vírgula a gente utiliza para separar o que é parte inteira, nesse caso não tem parte inteira, do que é decimais. Né? Então, o que esse 1 representa? Nessa primeira casa, é como se a gente quebrasse a unidade em 10 partes, e dessas 10 partes eu estou tomando uma parte. Então, isso daqui representa 1/10 de uma unidade. Ou seja, se eu juntar 10 pedacinhos desse, eu tenho uma unidade. Nessa segunda casa, eu parto em 10 de novo, mas cada pedacinho da casa anterior. Ou seja, eu estou partindo a unidade nessa segunda casa em 100 pedaços. E desses 100 pedaços, aqui eu estou tomando 2 deles. E nessa terceira casa, agora eu estou partindo a minha unidade em 1000 pedaços. E desses 1000 pedaços eu estou tomando 3. Então, de certa forma, é como se eu aqui estivesse repartindo a minha unidade em 1000 partes e tomando 123 dessas 1000 partes. Ou seja, esse número aqui, ele representa, na verdade, a fração 123 dividido por 1000. Ou seja, são 123 partes de 1000. Né? Portanto, significa quebrar a unidade em 1000 pedaços e tomar 123 dessas partes. Né? Mas acontece um fenômeno curioso com os números racionais, que é o seguinte. Acontece, né, de existirem números que quando a gente representa em termos de representação decimal, né, acontecem fenômenos desse tipo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, e isso continua para sempre. Ou seja, eu vou tentar representar esse número em representação decimal, e o que eu encontro é assim, 0,123, 123, 123, 123, e isso continua eternamente. Vai até o infinito. Esses 3 pontinhos significa isso. Isso aqui não para nunca. Não termina nunca. Né? E aí a pergunta é, isso aqui é um número? Né? Isso aqui representa uma fração? Né? E a resposta é sim. Né? E é bem interessante a gente ver isso. Né? Eu vou dar um nome para isso daqui só para facilitar um pouco o nosso argumento. Chama esse número aqui de Q. Né? Então, se eu chamo esse número de Q, e aqui entendam o seguinte, né? É a mesma coisa, esse 1 representa 1/10, esse 2 representa 2 centésimos, esse 3, 3 milésimos. Né? Isso daqui é uma parte de 10.000 e assim por diante. Né? Isso significa que se eu
se eu multiplico esse número, por 10, que efeito eu produzo aqui? Se eu multiplico por 10, significa que eu estou tomando esse número 10 vezes. Ou seja, esse 1/10, eu vou tomar 10 partes. Só que 10 partes de 1/10 equivalem a uma unidade. Ou seja, eu vou ter uma unidade agora. Antes eu não tinha nenhuma, agora eu vou ter uma. E aquilo que eram 2 centésimos, quando eu tomar 10 partes de 2 centésimos, eu vou encontrar 2 décimos. É aquela coisa que a gente diz, né? Quando você multiplica por 10, você faz a vírgula andar uma casa para a direita, né? E isso continua, né? E a coisa continua dessa forma. Bom, então se eu multiplicar por 10 de novo, o mesmo movimento vai acontecer. Aquilo que é décimo vai virar unidade, aquilo que é unidade vai virar dezena, aquilo que era centésimo vai virar décimo, né? E, portanto, eu já vou fazer aqui o passo onde eu quero chegar, né? Se eu multiplico por 1000, a gente vai caminhar com essa vírgula 3 casas. Ou seja, a gente vai encontrar 123, e aqui... Lembra a ideia dos quartos, né? Olha para esse conjuntinho aqui, esse 1, 2, 3, como sendo um hóspede. Então aqui eu tinha uma quantidade infinita de quartos ocupada por esses hóspedes aqui. O hóspede é o 1, 2, 3. Então, esse é um hóspede, esse é um hóspede. Quando eu multipliquei por 1000, eu trouxe esse cara aqui para a parte inteira e agora esse aqui era o segundo hóspede, passou a ser o primeiro. Esse aqui era o terceiro hóspede, passou a ser o segundo. Mas eu não mexi na quantidade entre aspas aqui, né? Na quantidade de hóspedes. E por quê? Porque é uma quantidade infinita. Eu posso tirar um hóspede de lá e continuar deixando os quartos todos ocupados. Da mesma forma como eu posso incluir um hóspede e não precisar tirar ninguém, né? É a mesma ideia. Bom, mas esse número que apareceu aqui, a gente poderia escrever ele assim, ó. 123 mais... Então, separar a parte inteira desse número com a parte decimal dele. Vai ficar 0,123, 123 e assim por diante. Acontece que esse número aqui não é absolutamente em nada diferente desse, né? É o mesmo número. Continua tendo a mesma quantidade de hóspedes aqui, mesmo eu tendo tirado 1. É aquela coisa do infinito que dá nó na nossa cabeça, né? No infinito você pode tirar 1 e continuar com a mesma quantidade. Ou seja, isso daqui continua sendo o quê? Mas olha isso, né? Se isso daqui continua sendo o quê? Então, se eu subtraio esse Q, né? Passa esse Q subtraindo para o lado de lá, o que a gente vai encontrar é assim, ó. Eu vou fazer, né? Os 1000 que eu já tinha, menos esse que está do outro lado, e eu vou ter 999 vezes Q igual a 123. Ou seja, Q é 123 dividido por 999. Portanto, mesmo tendo uma quantidade infinita de casas decimais, né, depois da vírgula, ainda assim esse número é racional. E por quê? Porque embora essa quantidade seja infinita, ela segue um padrão, ela segue uma regularidade. É sempre assim, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esse padrão se mantém. Portanto, quando isso acontece, e aqui eu fiz com esse exemplo, mas isso aqui funciona com qualquer número que você invente desse jeito, mas desde que ele respeite um padrão desse tipo. Pode ter a quantidade de dígitos que você quiser aqui, mas ela tem que se repetir. Se isso acontece, esse número também é racional. Agora, isso tem uma consequência, né? Voltando aqui, isso tem uma consequência bastante incômoda, que é
a gente constatou, né, em um dado momento, que não existiam apenas números racionais. Existiam esses números aí que depois a gente vai batizar de irracionais. Só que os números racionais, quando eu olho para a representação decimal deles, eles ou têm uma quantidade finita de casas depois da vírgula, né? Como era o caso do que eu dei aqui, do exemplo que eu dei aqui, 0,123, termina ali, e é um número racional. Ou eles podem ter uma representação com uma quantidade infinita, mas que segue um padrão. Se acontecer uma dessas duas coisas, esse número continua sendo uma fração. Agora, o número que não é fração, a conclusão lógica que nós chegamos é: ele vai ter uma representação com uma quantidade infinita de casas decimais e que não segue qualquer padrão. Não dá para dizer assim, tá seguindo essa lógica aqui, dá para dizer quem que vai ser o próximo. Não dá, porque não, se tivesse esse padrão, seria esse argumento aqui que a gente viu, ele garantiria que esse número vai ser uma fração. E como ele não é, a gente já viu que não é, então ele vai ter uma representação decimal que vai ser, vai ter uma infinidade de casas decimais e que não vai seguir a padrão nenhum. Ou seja, eu nunca vou saber dizer, sem experimentar, sem testar ali, quem vai ser o próximo. Agora, se não tem como estabelecer um padrão, quando a gente conseguiria representar, por exemplo, raiz de 2, né? O raiz de 2, a gente conhece algumas casas decimais, né, do raiz de 2. O raiz de 2 ele é mais ou menos 1,41451356237, né? Essa é uma aproximação, né? E claro, eu não decorei isso, eu tô com a cola aqui, né? Mas beleza, a gente consegue dizer, né? Eu consigo dizer quais são as primeiras 10 casas decimais de raiz de 2. Eu conseguiria dizer quais são as primeiras 100 casas decimais do raiz de 2. Eu conseguiria dizer até quem são as primeiras 1.000.000 de casas decimais do raiz de 2. Se eu tiver muita paciência e talvez um recurso tecnológico, né? Um recurso computacional. Mas eu jamais serei capaz, ninguém jamais será capaz de dizer, de representar precisamente, de maneira exata, quem é o raiz de 2, ou quem são todas as casas decimais desse número raiz de 2. E por quê? Porque nós simplesmente não conseguimos representar representar uma quantidade infinita de coisas. Nós temos uma barreira de finitude, nós somos seres finitos. Eu consigo realizar um certo trabalho uma quantidade finita de vezes. Pode ser o maior que for, né, dependendo da minha resiliência, da minha insistência. Mas eu jamais conseguirei realizar uma tarefa uma quantidade infinita de vezes. Simplesmente não dá, é impossível. Então, quando que eu vou conseguir representar o raiz de 2 ou qualquer número que seja não racional, né, qualquer número racional, de maneira perfeita? Representar todas as suas casas decimais? A resposta é nunca. Né? Jamais teremos condições de fazer isso, né? Porque nós temos essa barreira da finitude. E bom, então a questão é, então será que os números racionais eles vão ficar sempre inatingíveis, né? Será que na matemática então a gente não consegue contornar essa barreira que o infinito coloca? O infinito ele impõe barreiras na matemática. Essa é uma delas, né? Será que a gente não consegue de alguma forma transpor isso, né? Quer dizer, a matemática, será que tem condições ou teve condições, né, historicamente, de desenvolver ideias, conceitos que dão conta de alguma forma transpor, né, pular aí essa ideia de infinito, né? Porque qual é a forma que a gente tem para poder entender o número irracional? A gente tem uma única forma, que é aproximá-lo por racionais. Então, como é que eu entendo o número raiz de 2? A gente vai entender ele assim, olha,
O raiz de 2 é aproximadamente 1,41. 1,41 é um número racional, porque tem uma quantidade finita de casas decimais. Então ele não é o raiz de 2, mas ele é uma aproximação. E se eu quiser uma aproximação melhor, eu olho para o número 1,414. É uma aproximação de raiz de 2 melhor do que 1,41. Se eu quiser uma melhor ainda, eu vou pegar 1,4142, que ainda é um número racional, porque tem uma quantidade finita, mas está chegando cada vez mais perto desse número raiz de 2. Então, a única forma que a gente tem de olhar para eles, de encará-los, é desse jeito, meio que assim, eu consigo chegar perto, eu nunca vou conseguir atingir exatamente ele na minha representação, porque eu não consigo representar uma quantidade infinita de dígitos, mas eu consigo chegar tão perto dele quanto eu quiser, sempre com aproximações racionais, porque no fim das contas é o único número que a gente consegue de fato pegar, escrever, manusear, são os racionais, né? Bom, mas respondendo aí essa pergunta, né? A matemática desenvolveu alguma linguagem, alguma ferramenta, algum conceito que permite contornar, né, um processo que demandaria uma quantidade infinita de passos, de modo que a gente consiga meio que chegar lá, naquele ponto, sem ter que percorrer essa quantidade infinita, sem ter que fazer uma quantidade infinita de passos? E a resposta é sim. E isso veio através da noção que foi sendo construída na matemática, que foi sendo formalizada matematicamente ao longo dos séculos, e que esse processo só foi concluído recentemente, né? E por recentemente aqui eu quero dizer final, ali meio para fim do século XIX, que é a ideia do que nós chamamos na matemática de convergência, que leva a um conceito na matemática que nós chamamos de limite, né? Vários de vocês aqui que estão aqui comigo nessa live, que eu sei que estão acompanhando, né, assistindo depois no gravado, já tiveram, e alguns de vocês estão aí às portas, né, esperando a quarentena terminar para poder iniciar os seus cursos, e vão se deparar com a ideia, com o conceito de limite, né? Eu não vou falar de limite agora, na verdade eu estou encerrando essa live, mas com o conceito de limite que a matemática conseguiu dar uma resposta satisfatória para o infinito. Ou seja, quando a gente começou a entender que existe uma noção, uma noção de limite, e conforme essa noção foi sendo melhor compreendida na matemática, a gente começou a ver que dá sim para contornar processos infinitos e conseguir atingir esse ponto final aí sem ter que realizar uma quantidade infinita de passos. E é essa necessidade de cortar um caminho infinito, né, já que eu não consigo percorrer um caminho infinito, que levou ao desenvolvimento dessa ideia que a gente chama, né, ganha esse nome de limite, né, que vem a partir da noção de convergência que vai sendo construída e desenvolvida matematicamente, né, e que eu não vou tratar agora. Assim, eu não vou falar de convergência. Quem sabe a gente consegue chegar nesse ponto, né, aqui nesses nossos encontros, mas eu queria aproveitar aqui, né, já passamos aqui um minuto das 10, mas como tivemos aquela queda, a gente ganhou aí uns minutinhos, e ouvir aí de vocês o que vocês acharam disso daqui, se foi... Eu confesso que eu acho que eu fui um pouco ousado aqui de apresentar uma demonstração numa live, mas eu queria saber como é que vocês receberam isso, se fez sentido para vocês o que eu falei, se os argumentos ficaram claros, se a ideia dessa dança da lógica, né, do silogismo, se isso fez sentido para vocês, se vocês conseguiram enxergar isso, ou se ficou ainda um tanto obscuro. O que vocês
que vocês sentiram? Assim, isso trouxe algo de valor aí para vocês? Entendo que o número irracional, ele é assim, por conta dessa limitação, a gente jamais vai chegar no ponto de representá-lo, né? É, precisamente, né? Como eu falei. Mas a partir dessa ideia que foi sendo construída, né? De convergência, a gente conseguiu, isso foi, né? Fim do século XVIII e principalmente no século XIX, dar uma estrutura lógica para a noção de número real que deu conta de formalizar o conceito de número real de uma forma muito precisa, mesmo sem ter essa condição de representar, por exemplo, no sistema decimal um número irracional, a gente consegue dar uma conceituação precisa, uma formalização precisa para a ideia de número, mas já com ferramentas bem profundas, né, que tomaram séculos, milênios, na verdade, para serem desenvolvidas. Pô, legal, fico feliz de ver que fez sentido aí para vocês. Achei muito interessante a associação, muito legal, fez sentido. Eu fico contente, assim. Eu confesso que eu achei que seria um pouco ousado, mas eu acho que essa que é a ideia, assim, e a gente ir tentando ir aprofundando mesmo as discussões e até para quebrar um pouco essa coisa de que demonstração é um bicho de sete cabeças, né? Essa ideia, né, de que demonstração é um monstro, né, e que é impossível de entender, de fazer, né? Ela vem muito por conta dessa visão que a gente vai construindo da matemática, que a gente já falou bastante, né? Ó, o Cássio dizendo, trabalhei esse assunto no comecinho do ano com os meus alunos. Legal, Cássio. E Maria Dora, faz sentido, vou estudar mais e assistirei novamente. Pô, legal. Assim, por conta desse medo que a gente vai construindo, né, da matemática, a gente perde, assim, fica difícil da gente sentir a naturalidade e como é assim intuitiva a forma como a matemática ela vai se construindo em termos das suas estruturas do pensamento lógico. E a hora que a gente vai se desarmando desses preconceitos mesmo e vendo que a brincadeira na matemática é sempre essa, né, de fazer esses silogismos e de ir construindo, dando passo, sempre respeitando as regras da lógica, a gente vê que na verdade não se trata de um monstro, né? É simplesmente o modus operandi de se fazer matemática. É assim que a matemática avança em termos de ideias, de conceitos. A gente parte de princípios básicos que são aceitos, né? E começa a desdobrá-los a partir dessas regras da lógica, até tirando conclusões novas. E esse é um processo que começou lá, né? Continua ainda hoje e vai continuar, né? Ele não vai acabar, né? Sempre haverá algo de novo, algo ainda a ser concluído, ainda a ser ampliado, desenvolvido, e essa é a beleza, né, da matemática. E fico bem feliz mesmo de que tenha feito aí sentido para vocês. Fico feliz de ter tido vocês aqui comigo mais uma vez. E como eu falei, enquanto tivermos nesse estado de coisas, vamos seguir aí firmes e fortes toda quinta para a gente continuar trazendo aí temas assim que possam agregar aí na nossa compreensão, né? E trazer um olhar assim mais humano, né, para a matemática, mais desprovido de meras regras e superficialidades, né? A Maria Eduarda está dizendo que essas suas explicações têm proporcionado uma coragem para olhar a matemática.
assim, ouvir isso me deixa muito feliz, porque esse é o meu objetivo central, assim, é justamente mostrar a face da matemática que a gente normalmente é privado, que é essa face humana de algo que, assim, foi feito por nós seres humanos, para nós seres humanos, e ela tá aí para a gente poder desfrutar, para a gente poder se apropriar mesmo dessas ideias, porque são nossas, né? E fico realmente bem feliz de ouvir isso. Agradeço novamente a presença de todos vocês aqui comigo e até uma próxima aí. Um abração para todos vocês.